O pesquisador Alexandre Machado, que é do grupo de imunologia de doenças virais da Fiocruz de Minas Gerais, é o meu convidado neste momento. Olá, doutor Alexandre, seja bem-vindo ao News Up Now aqui nos Estados Unidos, para falar de um assunto tão importante que é a pandemia no Brasil e falar sobre a vacina que, juntamente com outros pesquisadores, estão desenvolvendo para criar uma nova vacina para o coronavírus. É isso mesmo? Seja bem-vindo. Exatamente. Nós estamos utilizando uma tecnologia baseada no vírus influenza recombinante, carregando uma porção de uma proteína do SARS-CoV-2, a fim de fazer uma vacina bivalente capaz de proteger tanto contra a gripe quanto contra a Covid-19. E, na prática, como que esses estudos estão sendo realizados? Porque eu sei que estão sendo desenvolvidos em laboratório, depois tem uma outra trajetória a ser seguida. Então, nós estamos agora iniciando os estudos em camundongos, avaliando a capacidade tanto a segurança desses vírus, quanto a capacidade deles induzirem resposta imune tanto contra a influenza quanto contra a Covid. Então, nós estamos nessa fase que nós chamamos de testes pré-clínicos. E essa vacina, nessa fase pré-clínicos, são estudados também a questão da variante do vírus? Bom, nós testaremos futuramente contra a amostra original, mas seguramente sim, contra as variantes, sobretudo a variante brasileira, a P1. No ano que vem, ela vai começar a ser testada em humanos, é isso mesmo? Sim, nós acreditamos que no ano que vem, a depender dos resultados, nós possamos começar as primeiras fases de teste em humanos. Provavelmente talvez na segunda metade do ano que vem. Nós acreditamos, caso as coisas caminhem bem. Uma vacina gera em torno de 8 a 10 anos para ficar pronta, né? E vocês estão dizendo que ela pode ficar pronta em aproximadamente 3 anos. Isso de acordo com uma notícia publicada no site da Fiocruz de Minas Gerais, e também numa inovação, uma novidade, que é a questão de ter outros pesquisadores, cientistas, em uma única causa, porque isso também é algo novo, né? Exato. O nosso grupo ele é multidisciplinar e nós temos parceria com a FMG. Na verdade, o projeto é do CT Vacinas, que é uma fusão entre a Fiocruz Minas e a UFMG, e nós temos parceria com o Instituto Butantan, que é quem produz a vacina contra a gripe sazonal, e seria a instituição que produziria essa vacina para a distribuição no SUS. Então, nós acreditamos que com essa soma de esforços, nós poderemos reduzir o tempo necessário para a realização dos testes clínicos, desde que nós tenhamos o aporte financeiro necessário, porque são testes que custam milhões, né? Ao contrário do pré-clínico, que é relativamente bem mais barato, né? Ainda que os testes clínicos são muito mais caros. E durante esses 3 anos, doutor Alexandre, até chegarmos a uma conclusão desta vacina, o que você espera que vai acontecer durante esses 3 anos no Brasil? Bom, eu espero que nós tenhamos um cenário muito mais positivo, né, em termos de que haja um controle dessa pandemia, mas nós acreditamos que o coronavírus ele veio para ficar. Então, nós seremos obrigados a confrontá-lo da mesma forma que nós somos obrigados a confrontar a influenza todo ano. Então, daí a necessidade de novas estratégias vacinais, e lembrando que a nossa proposta é uma vacina 100% brasileira, desenvolvida com tecnologia nacional. Isso quer dizer que quando alguém for tomar a vacina da gripe, da influenza, você vê que essa vacina vai ter a dose também para o Covid, ou seja, que os brasileiros vão tomar essa vacina anualmente? Isso vai ser parte do dia a dia dos brasileiros? Isso vai depender do que o futuro nos reservar com relação ao coronavírus. É uma doença ainda nova, não é? Há um ano atrás, nós não imaginávamos que as variantes apareceriam tão rápido, né? Como essa P1, como a B117, são variantes que apareceram no mundo.
Então, é uma corrida de gato e rato, né? Então, a gente vai estar sempre correndo atrás, tentando mitigar os problemas que o coronavírus já trouxe e que ainda poderá trazer para a gente. Doutor Alexandre, o Brasil está na marca de quase 1 milhão de casos e quase 200.085 mortes. É um número assustador, né? É apavorante, né? A gente não imaginava que poderíamos estar nessa situação em março deste ano, né? Quando aqui em Belo Horizonte, quando foi fechado o comércio no dia 19 de março, eu imaginava que agora, nesse ano a gente já estaria numa situação muito melhor, né? Daí a necessidade do isolamento social, né? De apressar a distribuição das vacinas já disponíveis, né, no mercado, para que nós voltemos a uma situação minimamente normal o mais rápido possível, né? Parece que está tão longe de acabar, né? Doutor Alexandre, qual o conselho que você daria à população brasileira neste momento? Mantenha o isolamento social, evitem aglomerações, usem máscaras e atendam as recomendações dos governos, dos governos tanto municipal, estadual e federal, no sentido de evitar mais a propagação do contágio, porque o sistema de saúde do Brasil entrou em colapso. É muito triste. E a rede de frente nesses hospitais estão sofrendo muito, né? Olha, doutor Alexandre, Alexandre Machado, pesquisador do Grupo de Imunologia de Doenças Virais da Fiocruz do Estado de Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado mais uma vez. E olha, agora eu vou conversar com o nosso repórter no interior de Minas Gerais, o João, que ele fez uma reportagem sobre a situação no interior, no Triângulo Mineiro. População cansada de ficar em casa, restrições menos duras, imprudências, medo, incerteza sobre o retorno das aulas presenciais e reabertura do comércio. Dificuldades para vacinação em massa, infecções e mortes em alta. Hospitais lotados, municípios com pouca ou nenhuma estrutura transferem pacientes com Covid-19 para outras cidades. Estes e outros fatores fazem especialistas em saúde pública acreditar que a pandemia no Brasil pode ter, nos próximos meses, um capítulo ainda mais trágico. Afinal, algumas pessoas desacreditam na vacina. Fundamental a vacinação. Hoje é um grande momento de esperança após a vacina ter chegado. Nós temos aí uma confiabilidade na vacina. Temos laboratórios aí nacionais como o Instituto Butantan e agora a Fiocruz produzindo vacinas, institutos de renome. A vacina foi produzida com grande rigor científico por vários profissionais do mundo todo. É uma vacina realizada em tempo recorde. Uma vacina demora 5, 10 anos para ser produzida. Essa em menos de um ano ela já está aí disponível e nós temos nela a esperança. Não temos ainda outro mecanismo tão satisfatório para proteger as pessoas. A vacina, ela evita que as formas graves da doença aconteçam. Cidades do Brasil montam barreiras sanitárias para monitorar e orientar sobre o Covid-19. Em Minas Gerais, a cidade de Coromandel vive um surto de Covid-19. O secretário de Saúde afirma que UTIs seguem lotadas e transferências para cidades da região são medidas urgentes. Amostras do vírus foram enviadas para análise para a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, em Belo Horizonte, pois existe suspeita de que haja uma variante do vírus na cidade. Em Uberlândia, Minas Gerais, a Prefeitura inicia a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 87 anos, no sistema Drive-Thru, o que traz muita tranquilidade e esperança a todos nós. Nessa data de hoje, nesse final de semana, nós estamos contemplando todos os idosos que estavam cadastrados no portal, que declararam no seu cadastro não ser acamados, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade e realizar a vacinação. Com relação aos acamados, é um ato contínuo, exige uma logística maior, mas continuamos vacinando também os acamados em domicílio. A sensação muito de vitória, porque a gente vem lutando há muito tempo e muita organização, fiquei muito satisfeita. As meninas super animadas, super incentivadoras, eu acho que está super bacana. Vocês acabaram de assistir a reportagem do João Inácio,
no Triângulo Mineiro, interior de Minas Gerais. Essa gravação, essa reportagem do João foi feita há um mês atrás, quando nós estávamos começando a preparar esse especial sobre a pandemia no Brasil. Agora o João vai entrar conosco. Olá, João, tudo bem? Oi, Gleidson, boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia. João, me fala uma coisa, essa sua reportagem já tem um certo tempo que você a produziu. Tem alguma mudança, tem algum update? As vacinas estão sendo feitas para idosos de forma bem lenta, testes não estão sendo realizados. Hoje, o paciente que está com alguma suspeita vai aí na unidade básica e, a partir dos sintomas, já são encaminhados aí, direcionados como COVID. As vacinas hoje estão na faixas aí para os idosos, né, na faixa de 70 anos, que estão sendo vacinados no momento. Na época, quando eu fiz aí a reportagem, há um mês, ela era para idosos de 87 anos a partir de 87 anos, né? E agora ela já deu uma baixada já para esse público aí de 70 anos. Peraí, você falou uma coisa que só para a gente confirmar isso para os telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo. Você disse que alguém que esteja com um sintoma do COVID, ou seja, de uma gripe, seja o que for, mas que se seja um sintoma relacionado ao COVID, ele vai numa unidade de saúde, já é encaminhado ou dito como uma pessoa positiva com coronavírus? Já é considerado aí a suspeita como COVID, já é tratado como COVID. Porque, assim, o exame de imediato, é impossível não estar tendo o exame aqui de imediato, então já é tratado como COVID. Dias depois que vem aí o resultado. Se é positivo ou não, é tratado como COVID. Tá, mas de qualquer forma a pessoa faz o exame, só não faz o rápido, porque não tem no momento. Isso. Tá. Muitas unidades não estão tendo, algumas unidades aí que faziam atendimentos de diversas outras áreas foram remanejadas, tiveram aí alterações por conta aí do Covid, porque aqui no Brasil está muito difícil, né, essa situação, tem aí também a questão da variante, e principalmente aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Uberlândia, Coromandel, Monte Carmelo, Patrocínio, essas cidades aí têm sofrido bastante. Até eu quero ressaltar, Leidson, que no dia que eu fiz a reportagem, eu tinha 3 dias que eu tinha perdido aí a minha mãe, vítima do Covid. Eu lembro disso, eu sinto muito mesmo pela sua perda. Deve ser uma dor horrível, que ninguém deveria passar por isso. E o que a gente vê muito hoje aqui é que as pessoas estão tratando simplesmente, não todos, mas a maioria, como números, e não são números, são vidas, né? Então, é um amor de uma pessoa, é uma mãe, é um pai, é um irmão, um filho. Então, é alguém que deixou, né? Uma pessoa que ama, e é como se fosse uma queimadura. Ela queima, arde, e é algo que vai junto com a pessoa. Uma parte de você deixa de estar ali presente contigo. João, eu sinto muito. Eu sei que deve ser muito triste essa perda. Sinto muito mesmo pela sua perda e meus sentimentos a você e os seus familiares aí. Uma outra pergunta sobre... nós temos acompanhado em redes sociais, principalmente, que pessoas ainda estão fazendo festas, pessoas fazendo festas em represas ou fazendas ou em casas, até mesmo em lugares clandestinos. Tem acontecido assim com frequência aqui em todo o Brasil. Aqui em Uberlândia não é diferente, também tem as festas aí clandestinas. Toda vez aí nos noticiários locais tem sido pedido e orientado para que as pessoas entendam a gravidade do que está acontecendo aqui e que possa cessar, que possa parar com isso. Supermercados sempre cheios, então as pessoas também não respeitam, sabe, o distanciamento. Tem algumas pessoas que não fazem o uso de máscaras, até mesmo porque o chefe do executivo aqui no Brasil, que é o presidente, ele também não dá o exemplo, ele faz aí as suas comitivas, as suas visitas, sem nenhuma preocupação. Ele teve aqui há 2 semanas em Uberlândia sem o uso da máscara, sabendo que aqui está numa zona roxa, que é um modo que o Estado colocou por conta da gravidade, onde tem aí toque de recolher, que se inicia às 8 da noite, vai até às 5 da manhã. Também está com a lei seca, que não é
possível vender e nem ingerir bebidas alcoólicas, tudo para conter aí o vírus do Covid e também aí a possível variante, que também agora já foi confirmado que está presente aqui na cidade. A nossa produção recebeu alguns vídeos que estavam rolando na internet no mês passado e retrasado, do prefeito da cidade de Araguari, que é vizinho de Uberlândia, né? E nesses vídeos, o que as pessoas estão acompanhando aí agora nas imagens, revela que o prefeito de Araguari estava em uma festa, onde tem uma banda, dá para se fazer um zoom, eu vou pedir para o pessoal colocar uma foto aí, fazer um zoom de uma pessoa, um dos músicos, o que parece que ele está usando uma máscara. Bom, a nossa produção vasculhou e nós conseguimos constatar que esse vídeo, essa festa, foi realizada em dezembro de 2020, ou seja, durante a pandemia, né? Mesmo que em dezembro ainda a situação não estava tão caótica como está vivendo agora o Triângulo Mineiro, mas já estava dentro de uma pandemia. Nossa produção entrou em contato com o secretário de gabinete, Flávio Soares, que ele disse, abre aspas, não posso comentar sobre este assunto, fecha aspas. Bom, o nosso intuito aqui não é apontar dedo em ninguém, mas sim mostrar o que aconteceu, o que está acontecendo durante essa pandemia no Brasil. Né? E, mais uma vez, nós estendemos o espaço aqui ao prefeito de Araguari, que, pelo sinal, pelo que tudo nos indica, tem um lockdown que está sendo estendido na cidade, né? Ou seja, ele está atuando rigorosamente, creio eu, para combater o vírus, né? Agora, pelo que você está me falando, João, ainda falta fiscalização, né? Porque está ocorrendo festas. Sim, a fiscalização está assim escassa, está pouca, não está sendo efetiva, apenas medidas paliativas e muito restritivas, muito pequenas, sabe? Uma cobrança muito grande, alguns comerciantes estão aí também revoltados, porque também não têm conseguido renda, né? Então, uma situação bem caótica. Em relação também a mortes, uma vereadora, há cerca de um mês, ela também faleceu, vítima aí do Covid, que é a Drica protetora, ela resgatava animais de rua, e ela, infelizmente, também foi uma das vítimas aí do Covid. Ok. Oi, João, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no News Up Now, e te cuida. Obrigado, Gleidson. E de Minas Gerais, agora nós vamos para Amazonas conversar com o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gesem Orellana. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao News Up Now. Boa tarde, Gleidson, e a todos os ouvintes do News Up Now. Foi noticiado no mundo inteiro a falta de oxigênio, e hoje, agora, estamos falando da falta de insumos. Como que está a situação hoje aí? Olha, nesse momento, a situação em Manaus, e de uma forma geral no interior do Amazonas, ela está bem diferente do que nós tomamos conhecimento nos noticiários nacionais e internacionais em janeiro de 2021. Né? Nesse momento, nós temos uma redução importante, né, do consumo de oxigênio nos hospitais, principalmente, né, motivo, né, que gerou tanta preocupação e tanto apelo, né, inclusive internacional, por conta das mortes por asfixia dentro dos hospitais, mas atualmente a curva de contágio caiu drasticamente em Manaus, né, muito em função das medidas de distanciamento físico que foram obrigadas, né, a serem tomadas pelo governo do estado por parte da justiça. Mas tem um detalhe importante, Gleidson: o cenário fora do estado do Amazonas é bastante desfavorável, e talvez Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo sejam um dos exemplos mais dramáticos do Brasil. E Manaus, nesse momento, por mais que esteja com a epidemia desacelerando, hoje nós estamos com uma incidência de síndrome respiratória aguda grave próximo a 20 por 100 mil habitantes, ou seja, é um número muito alto, que é mais do que o dobro do que nós observamos no primeiro pico da segunda onda de contágio e mortalidade por Covid-19 em Manaus, mais ou menos em outubro de 2020. Em outubro de 2020, esse mesmo indicador de incidência de síndrome respiratória aguda grave, que já estava gerando preocupação por parte das autoridades sanitárias, da população, era menos do que 10 para 100 mil habitantes. E hoje, com todas as flexibilizações que já foram feitas pelo governo do estado em menos de 30 dias, nós estamos com uma incidência muito maior do que nós observamos no primeiro pico
de outubro de 2020. Portanto, uma situação epidemiológica complicada dentro do estado do Amazonas e mais ainda fora do estado do Amazonas. E por que eu destaco isso? Porque o vírus ele circula, né, pelas estradas, ele circula pelas rodovias, pelos rios, pela via aérea. Então, se a situação está fora de controle na cidade vizinha, no estado vizinho, eu preciso ter precauções. E não é o que nós estamos vendo em Manaus. É muito provável, Gleidson, que daqui a umas 3 ou 4 semanas nós estejamos falando em retomada do crescimento do contágio e mortalidade por Covid-19 em Manaus. Precisamos esperar um pouco ainda para confirmar isso. Eu fiz um post nas algumas das minhas redes sociais e uma pessoa perguntou, a Eloá Melo, se a pessoa é assintomática, significa que o organismo dela recebeu e combateu o vírus? Isso é correto? Sendo assim, a mesma pessoa precisa se vacinar? Olha, essa questão de ser assintomática é bastante relativa, né? Vamos lembrar que nós estamos falando de um coronavírus, tá? Então, existe a possibilidade, Gleidson, e poucas pessoas sabem disso, de que você tem um resultado falso negativo, né? Imagina você vai fazer um teste rápido e você tem um anticorpo que acusa, por exemplo, IgG positivo. Isso não necessariamente significa que essa reação do teu sistema imunológico, né, é uma reação específica ao SARS-CoV-2. Pode ser uma reação, uma memória a uma infecção prévia ao SARS-CoV-1. Né? Inclusive, nós temos um estudo feito em Pelotas, né? um dos programas de epidemiologia mais sérios e mais elogiados da América Latina, em que no início da epidemia eles fizeram testes com amostras de sangue de gente de 2012, portanto, quando não existia, pelo menos a ciência não sabia, né, do SARS-CoV-2, e os resultados dos testes rápidos deram positivos ou reagentes. Portanto, são pessoas que tiveram um resultado falso negativo. Bom, essa é uma parte da resposta da internauta, né? A outra parte é que a pessoa assintomática, né, mesmo sendo uma infecção pelo coronavírus, ela precisa sim tomar a vacina, ela precisa continuar adotando as medidas para evitar a disseminação do coronavírus, principalmente uso de máscara e manutenção do distanciamento físico de pelo menos 1,5 m ou 2. E falando sobre distanciamento físico, essa é a arma mais poderosa que nós temos no momento, no Brasil? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Nós estamos falando de um vírus, né? Isso é muito bom que fique claro para a população, né? O vírus, ele não é uma ave, Gleidson. Ele não tem asas para sair de uma via respiratória para outra sozinho. Então, por mais que você precise, seja lá qual for o motivo, um motivo banal ou não, se você mantiver a distância de 2 metros, até de 3 metros, para ser mais rigoroso, né, de uma outra pessoa, muito dificilmente, mesmo você estando sintomático, ou o teu interlocutor estando sintomático, você vai conseguir fazer o vírus circular, né? Então, o distanciamento físico talvez seja até mais importante do que o uso de máscaras, né? E aí eu estou me referindo àquelas máscaras que têm baixíssima capacidade de filtragem, né? Ou então aquelas máscaras que são mal empregadas pela população, né? Então, o distanciamento físico, Gleidson, respondendo à pergunta finalmente, sem dúvida, é talvez uma das melhores e mais eficazes armas que nós temos no momento para lidar com o novo coronavírus. E só para ficar claro, quando o assunto é máscara, aqui nos Estados Unidos mesmo nós vemos pelas ruas, é bem notável que algumas pessoas usam um echarpe aqui para tampar a boca e o nariz, às vezes uma bandana, eles usam como se fosse uma máscara. Eu já vi pessoas que fabricam as suas máscaras em casa. Essas máscaras são eficazes? Olha, máscara nenhuma é eficaz o suficiente para filtrar o vírus, tá? O que nós temos, né, de eficaz contra a filtragem de micropartículas, Gleidson, e esse é outro motivo de confusão na população, são respiradores. Tá? Existe uma diferença técnica importante entre respiradores, que são as famosas máscaras popularmente conhecidas como N95 ou PFF2, né? Então, esse grupo de proteção é uma proteção chamada de respirador. E por que respirador? Porque ele faz, quando você coloca ele no seu rosto, ela cria um microambiente no entorno da sua face, né?
que não permite nem a entrada do ar externo e nem a saída da sua inspiração e da sua respiração. Então, essa é a única estratégia que eu tenho para filtrar e para me proteger do coronavírus. Os outros mecanismos, eles são barreiras físicas, basicamente. Bom, fica aí essa dica importante, né? O senhor é contra o lockdown, o senhor já deu entrevistas falando sobre isso, mas concorda que nesse momento o lockdown ele é muito importante para conter o avanço do vírus, do coronavírus. O senhor ainda concorda com essa fala? Olha, eu como epidemiologista, eu tenho que pensar no cenário epidemiológico, né? Então, se tem um cenário epidemiológico em que ele te mostra que existem situações de risco mais evidentes numa região do país ou numa região do estado ou algo desse tipo, não faz sentido você pensar num lockdown nacional, né? Se você tem uma situação epidemiológica comprometida, por exemplo, no sul do país e o Nordeste, o norte do país, o centro-oeste estão com a situação mais ou menos sob controle, não faz o menor sentido você fazer um lockdown, porque você, além de desgastar a população, você pode trazer prejuízos econômicos incontornáveis. Agora, quando nós temos uma situação como a que nós estamos vendo no Brasil hoje, né, com a doença amplamente disseminada e com uma forte pressão hospitalar em leitos clínicos, principalmente leitos de UTI de norte a sul do Brasil e de leste a oeste, aí nesse caso é realmente acudir à medida mais radical de saúde pública que nós temos, que é o lockdown. Eu sempre digo isso, lockdown nós adotamos em situações extremas, e muitas vezes você escuta, inclusive epidemiologistas, né, pesquisadores sérios, recomendando o lockdown como se fosse recomendar uma festa de Natal, uma festa de Ano Novo, um aniversário, e não é assim. Você tem que usar esse recurso em último caso. É igual a ocupação de leito de UTI. Você tem um paciente que precisa de atenção médica, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar a situação clínica dele. Se ele precisa de internação, ele vai se internar. Se ele precisa de cuidados intermediários, ele vai para os cuidados intermediários. Se ele precisa de terapia intensiva, ele vai para a terapia intensiva. Não é assim. Eu não posso pegar um paciente na rua e levar para a UTI direto. E é, infelizmente, o que a maioria das pessoas que não conhece o recurso, o mecanismo lockdown, faz isso. Banaliza o termo e acaba criando uma barreira, inclusive, entre a população e medidas sanitárias que hoje, nesse momento, infelizmente, e eu digo infelizmente porque isso causa muito constrangimento para a população e prejuízos à economia, né? Nesses momentos que é necessário, a população não consegue mais nem ouvir falar em lockdown, porque falaram tanto que a gente já nem quer mais saber de lockdown. Então, isso é um problema muito sério, Gleison. Mas, doutor, me perdoe a minha ignorância aqui, mas, por exemplo, se nós temos dois estados, eu vou pegar o Goiás e Minas Gerais, ou Minas Gerais e São Paulo, ou São Paulo e Rio, que é bem próximos ali, né? Digamos que a situação no Rio de Janeiro esteja bem caótica. Está. Mas em São Paulo, vamos dizer que eles não estão. Mas são estados bem próximos um ao outro e as pessoas viajam. Como que fica essa questão do vírus que viaja? Bom, aí nesse caso, a medida mais correta seria um lockdown no Rio de Janeiro, pegando esse teu exemplo, e o que nós chamamos de bloqueio sanitário intramunicipal, intermunicipal, ou seja, entre todas as cidades, entre todos os municípios do Rio de Janeiro, e um bloqueio interestadual, pela via terrestre e pela via aérea, principalmente. Como que está a situação hoje das vacinas no Brasil? Por exemplo, uma das vacinas pode causar coágulos, né? Tem alguns efeitos, né, adversos que são esperados para qualquer insumo farmacológico, né? Então, se você comprar, por exemplo, uma dipirona hoje na farmácia, você vai ver que existe uma lista enorme de efeitos colaterais, desde moderados até efeitos mais graves, né? Então, qualquer medicação vai acontecer isso. O que nós temos que fazer nesse momento, Gleison, é pesar os prejuízos e os benefícios. Portanto, se eu tenho uma pessoa, digamos que existe uma relação causal, isso é muito importante que fique claro, tá, Gleison? Não há comprovação de relação causal entre a vacina e os coágulos, tá? É uma suspeita, tá? Então, mesmo que exista essa comprovação dessa relação causal, o que a gente recomenda enquanto epidemiologistas, enquanto sanitaristas, enquanto pessoas da ciência? É fazer a pesagem, né? Esse trade-off, né?
buscar esse equilíbrio, esse balanço entre benefícios e riscos. Se é uma pessoa a cada 1 milhão que tem problemas com coágulo, é muito mais interessante você pensar em admitir esse tipo de problema em uma pessoa dentro de 1 milhão de outras que foram vacinadas, do que você perder 100 mil vidas, né? Sem a vacina. Então, são coisas que nós precisamos ter muito claro, né? Primeiro, confirmar essa relação causal. Eu acredito que provavelmente não deva ter uma relação causal entre esses problemas de coágulos e a vacina de Oxford AstraZeneca, mesmo tendo essa confirmação etiológica, né, causal, que a gente chama, avaliar se vale a pena mantermos ou não o uso. Muito provavelmente vai ser pela manutenção. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo criticado no mundo afora, como ele conduz a questão da pandemia no Brasil. Aos seus olhos, doutor, como cientista, pesquisador, médico, epidemiologista, como que o senhor analisa a questão da política brasileira ao combate do coronavírus hoje? Olha, infelizmente, os números eles são contundentes, tá, Gleidson? Não há margem para interpretações diferentes, né? Nós estamos no 4º ministro da Saúde em menos de 12 meses, tá? Nós estamos com aproximadamente 290 mil mortos confirmados por Covid nesse momento no Brasil. Tá? Nos últimos 10 dias, nós tivemos aproximadamente 20 mil mortes, o que representa 37%, Gleidson, de todas as mortes que aconteceram na Argentina ao longo de um ano. Na Argentina, em um ano de epidemia, morreram 54 mil pessoas, e no Brasil, só em 10 dias, foram 20 mil mortes confirmadas por Covid-19. A campanha de vacinação é muito lenta, as atividades do Ministério da Saúde para controlar a epidemia são todas um fracasso generalizado. Ao contrário, o governo, até pouco tempo atrás, estava defendendo tratamentos ineficazes com cloroquina e ivermectina. Então, eu acho que os fatos falam por si só. Eu realmente não gostaria de estar fazendo essa avaliação de um presidente da República, e aí eu não quero me apegar ao fato de ser o presidente Bolsonaro ou não, mas independente da posição do presidente, isso pega muito mal para o Brasil, tira a credibilidade de uma nação, inclusive com os parceiros comerciais do exterior, né? Acaba tirando a credibilidade da população por uma figura historicamente respeitada no Brasil, Gleidson. Eu não estou me referindo à figura do presidente, porque nós temos presidentes aí que nos envergonham, né? Inclusive, recentemente, alguns foram retirados do poder, né? Mas a figura do ministro de Estado da Saúde. Até pouco tempo atrás, Gleidson, quando você se referia a essa figura no Brasil, você, independente de partido, independente do presidente, você falava assim, não, esse cara aqui é um cara que tem uma posição que ajuda o Brasil, que ajuda a lidar com a saúde pública, e até isso o governo atual conseguiu distorcer. Nós temos hoje na figura do ministro de Estado da Saúde uma pessoa que realmente não nos traz segurança, independente de quem for. Por quê? Porque não é ele que decide nada. Quem decide, infelizmente, isso já ficou muito claro, é o presidente da República e não o técnico que deveria ser o ministro de Estado da Saúde. Olha, doutor Gessen, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as vacinas já estão sendo administradas e com o novo presidente houve um avanço na liberação dessas vacinas, que é a Pfizer, a Moderna e agora a Johnson & Johnson, à população norte-americana, né? Eu sei que no Brasil as pessoas já estão sendo vacinadas também, mas o fato que eu estou trazendo esse comentário, que vai ser uma pergunta, é que, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu tomei a vacina no dia 9 de março, que é a Pfizer, aqui, através da farmácia, onde eu compro os meus medicamentos e tudo, né? Porque, de acordo com o meu plano de saúde, eu não estava apto, não era a fase, eu não estava na fase para receber a vacina, né? E agora, eu tenho recebido algumas mensagens, e-mails, dizendo que eu estou apto a receber a vacina através do meu plano de saúde. Ou seja, percebe-se que não há um controle dessas vacinas aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil, eu sei que existem inúmeros contratempos, eu vou colocar dessa forma, em relação à distribuição dessas vacinas. E há também questões políticas entre governo
o governo brasileiro e outros governos outros líderes mundiais, como a China, que estão cobrando a ajuda da vacina, que é a tal exportação, para o governo chinês. Como que fica essa situação? Olha, é uma situação bem difícil, né? No caso dos Estados Unidos, você tem uma regulação diferenciada, né? Quando eu comparo com a do Brasil em relação à distribuição de vacinas, né? Uma política totalmente diferente, né? No Brasil, nós temos uma política centralizada no Programa Nacional de Imunizações, e nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Em função do regime do sistema de saúde dos Estados Unidos, que não é público e universal como no Brasil, né? Ambos têm vantagens, ambos têm desvantagens, mas o que nós precisamos lembrar é que a situação dos Estados Unidos é bem diferente da nossa, por pelo menos duas razões, né? Estamos falando de vacinas altamente eficazes, né? Então, quando me refiro à vacina da Pfizer-BioNTech e à vacina da Moderna, né? Eu estou me referindo a vacinas com mais de 90% de eficácia e que estão em ampla disponibilidade, tá? Então, quando você tem ampla disponibilidade de vacina, às vezes é até melhor você permitir a comercialização dessa vacina na rede privada, porque você acaba ampliando a possibilidade de vacinação maior das pessoas. Agora, no Brasil, a situação é muito diferente. Como ela é centralizada no Programa Nacional de Imunizações, nós temos o problema ao contrário nos Estados Unidos. Temos vacinas que não são tão eficazes quanto as vacinas da Pfizer e da Moderna, temos poucas doses e todo mundo querendo a mesma coisa que o Brasil quer, vacina. E essa é a razão, Gleidson, de nós estarmos com o processo de vacinação tão atrasado, e eu vou te dizer mais, ameaçando a humanidade, né? Porque quanto mais tempo você deixa o vírus circular, em plena campanha de vacinação, ela sendo lenta, você vai abrindo janelas de oportunidade para novas mutações, porque o vírus, ele, embora a gente não pense nisso, ele vai se dando conta de que está sendo pressionado por mecanismos, sejam eles de barreira física, né, causada por bloqueios, por uso de máscara e etc., ou pela vacinação. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele mais sabe. Os vírus e bactérias, aliás, eles são estão entre os organismos vivos mais longevos da Terra. Eles estão aqui há bilhões de anos, né? Eles vão fazer o que eles mais sabem, mudar. Enquanto nós passamos uma vida inteira para aprender a dirigir um carro, por exemplo, ou algumas semanas para aprender a andar de bicicleta, o vírus faz isso em um piscar de olhos. E é aí que eu coloco esse argumento e faço esse alerta aos Estados Unidos, ao Canadá, ao México, à Europa e à Ásia. Deixar o Brasil na situação que ele está hoje é uma dupla ameaça à humanidade, pela circulação viral forte em todo o território nacional e pelo lento processo da campanha nacional de vacinação, Gleison. Mas, dentro desse assunto, o próprio presidente criticou o uso da vacina, principalmente a vacina chinesa, né? No início, né? E mesmo brincou com o vírus, falando que era uma gripezinha, que é um assunto bem antigo já, né? E hoje está na fila para comprar essas vacinas, né? Ele não acordou muito tarde? Não, Gleidson, acho que ele não acordou, na verdade. O que nós temos na situação do presidente Bolsonaro é algo bem diferente do meu ponto de vista, né? Ele é uma pessoa que tem uma visão política muito clara do que está acontecendo no momento, né? Então, se há 2 meses atrás não fazia muita diferença falar ou não em vacina, porque o brasileiro tinha naturalizado, né, ter uma média móvel de 600 a 700 mortes por dia, então, para ele, falar de vacina ou não falar de vacina é piada, não fazia o menor sentido. Hoje, não. Hoje a situação virou. Hoje essa média móvel saiu de 600, 700 por dia para quase 3.000. E hoje o presidente Bolsonaro está com a popularidade despencando, inclusive com uma quantidade mensurada por institutos de pesquisa que desaprovam, que o culpam pela epidemia majoritariamente no Brasil. Então, nesse tipo de cenário, ele, de maneira tecnicamente falando, oportunista do ponto de vista político, ele adere às vacinas, daqui a pouco ele vai defender o uso de máscaras, não porque ele se preocupe com um projeto de nação, mas porque ele tem um projeto pessoal de poder, que é a reeleição em 2022. Uhum. Vamos a mais perguntas aqui das redes sociais. Se uma pessoa que tem o vírus, e essa pessoa é assintomática, e se ela recebe a dose da vacina, pode causar algum efeito?
contrário? Olha, não tem nenhum problema. Ela tem que esperar, preferencialmente, um período de 30 dias, né? Depois do início dos sintomas, toma a segunda dose. Aliás, espera-se um benefício até maior da vacina, caso a pessoa tenha entrado em contato com o novo coronavírus, por uma razão muito simples. Esse contato ativa a tua resposta imunológica natural, e a vacina vai fazer um papel artificial. Além daquela resposta imunológica natural que você tem, você recebe esse estímulo externo, portanto, artificial, que é o da vacinação, e aí, em teoria, a tua resposta a um próximo contato com o novo coronavírus vai ser mais potente mesmo. E digamos que uma pessoa foi diagnosticada com coronavírus, ou seja, o resultado do teste foi positivo. Essa pessoa tem que aguardar quanto tempo para receber a dose da vacina? Em geral, 30 dias. O tempo suficiente seria, talvez, uns 21 dias, né, que é o tempo que a gente já tem uma noção clara de que a pessoa já não está mais transmitindo o vírus, que já não está mais sintomática, mas, por segurança, alguns programas de imunização recomendam 30 dias. Uhum. Eu sei que existem casos aqui nos Estados Unidos e também no Brasil de pessoas que contraíram o vírus no passado e depois novamente contraíram o coronavírus, né? Mas só que isso não acontece tanto. Por quê, doutor? Olha, na realidade, eu não sei se isso não acontece tanto, Cleidson. O caso de Manaus, ele é muito emblemático, né? Se você pega o nível de exposição que nós tivemos da população no pico da primeira onda, que foi mais ou menos em abril e maio de 2020, e pensa que Manaus chega em dezembro com mais ou menos 50%, digamos, da população já em contato com o novo coronavírus, e você observa o que você observa em janeiro, com uma curva de mortalidade praticamente 2 vezes maior do que a observada em abril e maio, você não tem como pensar que uma boa parte dessas pessoas se reinfectou. Portanto, essa é outra realidade que a população precisa entender. É muito provável, Gleidson, que a resposta imunológica para esse SARS-CoV-2 ela vá caindo com o tempo, ou seja, depois de 8 meses, 9 meses do primeiro contato, é muito provável que teu sistema imunológico ele sofra o que nós chamamos de amnésia imunológica, ou seja, ele esquece como ele enfrentou o novo coronavírus, e aí, por diferentes mecanismos, seja pela reinfecção ou pela infecção de uma nova variante que dribla a tua resposta imunológica, você vai entrar no segundo episódio de infecção ou adoecimento por Covid-19. Portanto, Gleidson, eu não diria que é algo raro, e sim é algo bastante comum nesse estágio da epidemia. Tá? Se nós estivéssemos falando do início da pandemia, lá em março, fevereiro de 2020, aí eu ia falar, não, realmente é algo muito raro e pouco provável. Hoje não é mais assim, justamente por isso, porque tem esse decaimento da resposta imunológica. Vamos falar da eficácia dessas vacinas no Brasil, porque existe uma diferença em relação à eficácia para casos mais graves e também em relação aos sintomas, né? Bom, essa é uma questão importante, né? O que nós precisamos lembrar a todos os ouvintes do programa é que todas essas vacinas, independente do país, independente do fabricante, elas foram concebidas em ensaios clínicos randomizados que não visavam controlar, evitar infecção. Nenhuma delas. Eu estou me referindo às 5 principais vacinas, tá? Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Coronavac, Moderna e qual seria a quinta, que não me lembro agora, Sputnik V. Estou me referindo a essas 5 vacinas, que é a russa, que são as 5 vacinas que estão amplamente distribuídas no mundo todo. Claro que umas com mais ou menos penetração, a depender do continente, né? Mas todas essas vacinas, Gleidson, foram pensadas para evitar doença. Existe uma diferença radical entre infecção e doença. Infecção é quando eu entro em contato com o novo coronavírus e não desenvolvo a doença ou desenvolvo quadros leves, por exemplo, né? E a doença, geralmente, é aquele caso que gera preocupação, gera demanda para você ir no atendimento médico, para você precisar de internação hospitalar e, muitas vezes, de um leito de terapia intensiva. Portanto, essas vacinas, Gleidson, finalizando a resposta, são eficazes mesmo contra a doença ativa,
sobretudo doença grave e morte. Nesse sentido, independente do fabricante, independente do país, todas elas são eficazes. Doutor, o senhor acredita que nós vamos chegar em um momento, por exemplo, com a vacina contra a influenza que se toma todo ano, né? Nós vamos chegar no momento em relação ao coronavírus que vai entrar nessa fase que todo ano nós temos que tomar uma vacina? Provavelmente sim. Nós não temos expectativa, né, de declarar a pandemia extinta em 14 meses. Eu queria lembrar que o ouvinte do programa, né, que a última pandemia que nós tivemos de gripe suína, em 14 meses a Organização Mundial da Saúde a declarou extinta, né? Controlada. E agora, né, nós já estamos caminhando para os 14 meses e, na verdade, nós não sabemos sequer se chegamos no pico da pandemia. Então, como que a gente chama isso em saúde pública e em epidemiologia? Nós vamos sair de um padrão epidêmico para um padrão endêmico. O que é um padrão endêmico? Um padrão onde você convive com a doença. E, nesse cenário, eu vou provavelmente passar a conviver com o novo coronavírus, assim como eu convivo com a gripe, assim como eu convivo com tantas outras doenças infecciosas. Muito obrigado pela sua participação aqui no News Up Now. Eu que agradeço a todos os ouvintes do News Up Now. Estamos à disposição para o que for necessário. Um abraço. Em recente visita ao estado da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, o defensor público do estado do Amazonas, Rodolfo Lobo, esteve em nosso estúdio e nós conversamos com ele sobre a situação da pandemia em Manaus. A Constituição Federal ela estabelece que é dever de todos os órgãos. Então, tanto Prefeitura de Manaus, prefeituras dos municípios, governo do estado e governo federal são responsáveis pelo direito à saúde. Então, todos poderiam, a cada um na sua alçada e com o que pode, trazer e mudar essa situação. E nós percebemos, então, a necessidade de uma logística e de uma atuação conjunta desses três órgãos para que não volte a ocorrer o que aconteceu no início de janeiro no estado do Amazonas. Há um medo muito grande, tanto da população quanto de hospitais públicos e particulares, de que haja uma falta de oxigênio novamente. E nós temos que ressaltar ainda a situação do interior do Amazonas, já que para se chegar a Manaus, a capital, as pessoas têm que percorrer diversas horas de lancha ou ainda diversas horas de avião. Então, a população do interior, interiores que não possuem UTIs, estão desassistidas. É importante a gente lembrar da falta de infraestrutura. A questão da saúde no norte e no nordeste do Brasil, a ausência de leitos, a ausência de oxigênio, é uma questão estrutural que vem passando por diversos governos. Então se percebe aqui, nesse caso específico da pandemia de coronavírus, uma consequência da falta de investimento e de estrutura em saúde no Brasil. Que nós possamos retomar as nossas atividades normais do dia a dia o mais rápido possível. Eu, sinceramente, particularmente acredito que isso não vai acontecer esse ano, nem tampouco no primeiro semestre de 2022. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação aqui no News Up Now.